Você sabia que a síndrome do pânico é uma crise que tem sintomas físicos tão intensos e sensações tão severas que a pessoa que passa por isso acha que vai morrer? Mas o que muita gente não sabe é que esta crise tem tratamento e nós vamos falar exatamente sobre isso aqui neste vídeo. Você por acaso conhece alguém que sofre ou já sofreu com a crise do pânico? Se a sua resposta foi sim, então este vídeo é para você que se interessa por este assunto. Durante este vídeo, vamos abordar vários aspectos da síndrome do pânico, mas principalmente dizer a você como tratar deste problema que é desesperador. Você provavelmente conhece alguém que passa por este problema e precisa de ajuda. Então compartilhe este conteúdo porque com certeza vai ajudar muito quem sofre com isto. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade geralmente diagnosticado em pessoas que experimentam ataques de medo e pânico que são repentinos, inesperados e espontâneos. Esses episódios normalmente são marcados por fortes crises de ansiedade, quase que inexplicáveis, que surgem praticamente do nada e que muitas vezes podem estar associados a intensos sintomas físicos, no qual a pessoa acredita de fato estar sofrendo um ataque cardíaco acompanhado da sensação de morte. A pessoa realmente acredita que pode acontecer algo a qualquer momento. As pessoas que apresentam o quadro de crise do pânico geralmente ficam constantemente preocupados e com medo de ter um ataque recorrente, ou seja, vivem com medo de ter medo. E por mais que pareça contraditório, quanto mais permanece com a preocupação, maior a possibilidade de que os ataques de pânico ocorram inesperadamente. Especialistas no assunto estimam que 3% dos brasileiros experimentem pelo menos um episódio por ano, inclusive até durante o sono. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, mostram que o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. Como há uma série de outras doenças associadas à ansiedade, e muitas delas são relacionadas a fobias claramente reconhecíveis, a síndrome do pânico acaba sendo pouco identificada. Em todo o mundo, dados médicos mostram que as pessoas mais atingidas são as mulheres, numa proporção de 2:1, sendo que a maioria delas estão na faixa etária entre 20 e 40 anos. Mas também existem milhões de casos entre pessoas abaixo e acima desta faixa etária. Estima-se que 4% da população brasileira tenha registrado ataques de pânico ao longo da vida, com aproximadamente 1% desenvolvendo o transtorno. Segundo alguns especialistas em psicologia clínica, o tratamento da síndrome do pânico e do transtorno de ansiedade ocorre quando a pessoa sente ansiedade e ao mesmo tempo se apavora com as suas reações. Ela literalmente perde o controle dos seus sentimentos e das suas emoções. Esse sentimento de temor é o que mais intensifica as reações e leva o estado emocional a um grau extremo de ansiedade. Ou seja, é de fato um transtorno psicológico. O ataque de pânico pode acontecer em qualquer lugar e, na maioria das vezes, sem aviso prévio. Sendo que algumas pessoas, só por saberem que irão passar por alguma situação, já começam a ficar ansiosas e a coisa pode evoluir significativamente. Por exemplo, algumas pessoas, só de pensar que vão ficar em meio a uma multidão, entrar no carro, andar de ônibus, ficar no engarrafamento, falar em público, entrar em elevadores, sair sozinha, dentre outras situações, já começam a entrar em total desespero e não conseguem se controlar de forma nenhuma. Se você conhece mais algum tipo de situação que leva à crise do pânico, deixe aí nos comentários. Mas o sentimento de terror e sobrecarga acontece mesmo que a pessoa não esteja em perigo. Na verdade, quase nunca estão. Mas a sensação é tão real e desesperadora que acontece de uma forma repentina e intensa. E é por isso que o medo e o desconforto atingem o pico máximo muito rapidamente. Um ataque geralmente passa entre 5 e 10 minutos, mas em alguns casos mais intensos pode durar horas.
E agora eu vou listar para você alguns sintomas físicos da síndrome do pânico, que são eles: medo de morrer, medo de sair ou ficar trancado em casa, medo de entrar em transportes públicos. A aglomeração de pessoas pode ser um pesadelo, sensação de perder o controle mediante alguma situação, o coração acelera extremamente, dor de barriga e muita vontade de ir ao banheiro, que aumenta exponencialmente, uma sensação insuportável, suor em quantidade, tremores ou estremecimentos, sensação de falta de ar ou sufocação incontrolável, palpitações, sentimentos de bloqueio, não se consegue ouvir as informações ao redor, desespera mais quando alguém pede para ficar calma, enjoos ou desconfortos abdominais, sentir tontura, instabilidade no equilíbrio ou sensação de que vai desmaiar, calafrios ou sensação de calor, sensação de formigamento ou dormência. Sendo assim, é bom ficar atento porque muitos dos sintomas do transtorno do pânico são confundidos com doenças cardíacas, problemas de tireoides, distúrbios respiratórios e outras doenças. Em função disso, as pessoas com transtorno do pânico muitas vezes decidem procurar um cardiologista quando percebem esses sinais. Algumas pessoas demoram meses ou anos e convivem com muita frustração antes de obter um diagnóstico adequado. Em geral, essas pessoas têm medo ou vergonha de contar aos outros, incluindo pessoas próximas, o que estão sentindo ou experimentando, por medo de serem vistos como um hipocondríaco. Em vez disso, eles sofrem em silêncio, distanciando-se de amigos, familiares e outras pessoas próximas que poderiam ajudar, desde que orientem de forma correta, é óbvio. E a primeira forma mais correta de orientar é procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Um fato importante é que pesquisadores descobriram que a causa do transtorno pode ter uma frequência muito maior em algumas famílias, mas não há uma certeza do quanto disso é por causa genética ou do ambiente que elas cresceram. As pessoas podem desenvolver o medo por questões cerebrais, mas não há uma certeza absoluta por parte de especialistas. O que se sabe de fato é que alguns gatilhos mentais deflagram um ataque de pânico e o medo. Porém, como veremos no final do vídeo, alguns tratamentos psicológicos e em alguns casos devidamente diagnosticados, a medicação pode ajudar a resolver o problema, desde que devidamente prescrito por um psiquiatra especializado no assunto. O transtorno também pode estar associado a transições significativas que ocorrem na vida, como por exemplo, deixar a casa dos pais, se casar ou ter seu primeiro filho. Esses são alguns exemplos de transições da vida que podem criar ansiedade que leva ao estresse e que pode desencadear o desenvolvimento do transtorno do pânico. Algumas informações sobre a doença indicam que certos grupos são mais propensos a desenvolver o distúrbio. Recorrer a drogas ou álcool para tentar lidar com o transtorno do pânico pode piorar ainda mais os sintomas. As pessoas com esse distúrbio muitas das vezes também sofrem com a depressão, mas não há uma evidência comprovada de que a condição cause a outra, talvez seja só uma coincidência. Como em outros tratamentos da ansiedade, a síndrome do pânico e a agorafobia podem ser tratados e nem sempre será com medicamentos. Muitas pessoas desconhecem essa informação. O maior erro é a automedicação ou ser mal orientado por alguma pessoa que ouviu falar de um remedinho que fulana tomou e que é muito bom. Não faça isto, em hipótese nenhuma. Só quem pode receitar medicamento é um médico especialista, após uma série de exames realizados e devidamente diagnosticado. Tomar remédio por conta própria pode piorar ainda mais a condição do paciente e causar algumas reações adversas que podem ser irreversíveis para a sua saúde. A terapia online, também conhecida como teleterapia, já está se tornando um campo muito crescente no tratamento da síndrome do pânico. Através desse processo, um psicólogo realiza a sessão através da internet por meio de videoconferência, chat online ou até mesmo um telefonema. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia ainda não aceita a nomenclatura que já está sendo amplamente utilizada no mundo inteiro. Aqui, essa modalidade de atendimento é chamada de orientação psicológica online. Existem resultados comprovados dos benefícios do atendimento online, principalmente em quadros de síndrome do pânico. Há casos onde os pacientes possuem um grande medo de sair da sua própria casa,
E nesses casos específicos, os atendimentos podem ter início através de uma videoconferência, até que o paciente passe a se sentir mais seguro e confiante para realizar as atividades cotidianas e locomover-se até o consultório do seu psicólogo. A terapia online também pode ser útil para indivíduos que não podem sair da sua casa por motivos diversos, uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade motora, enfim. O problema tem cura. Quando identificado corretamente, o paciente costuma ser tratado com uma associação de psicoterapia e medicamentos que inclui antidepressivos e ansiolíticos responsáveis por causar um efeito tranquilizante que pode evitar o medo de ataques e controlar possíveis novas crises. Psicólogos e psiquiatras alertam que o uso de substâncias consideradas estimulantes, tais como derivados de cafeína, nicotina e álcool, deve ser evitado para esse tipo de paciente. Faz parte do tratamento também a recomendação de mudanças no estilo de vida, priorizando sempre a boa alimentação e a realização de exercícios físicos com frequência. Outra indicação é fazer atividade de lazer que ajude a ocupar o cérebro e assim não pensar nos efeitos de um possível ataque de pânico. Em resumo, a síndrome do pânico é algo real, mas tem cura, desde que você procure a ajuda correta. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra e nunca, em tempo nenhum, tome medicação por conta própria. A síndrome do pânico ela pode ser curada e você pode conseguir essa ajuda. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e dê aquele like. Escreva aí também nos comentários se as dicas foram úteis, se você tem alguma outra dica importante para falar, se você já passou por isso, ou se sabe de alguém que já passou, o que foi feito para poder resolver essa situação tão séria. Compartilha também um vídeo nas suas redes sociais para tentar ajudar alguém que precisa dessa informação. Desde já, o meu muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo. Forte abraço!